Já de volta com o Jornal Cidade em Notícia, e quem está de volta também depois de uma merecida férias é o meu amigo jornalista Bruno Freitas, ele que sempre vem comentar os fatos mais importantes aqui da cidade, dar a sua opinião. Bruno, nosso telespectador já estava com saudades da sua participação, espero que você tenha descansado, recarregado as energias, porque aqui em Itaúna os fatos continuam repercutindo e o nosso telespectador fica esperando a sua participação. Para a gente começar a sua volta, os seus comentários, a Belgo confirmou férias coletivas em Sumaré. Agora eu te pergunto, como que fica a situação aqui de Itaúna? A empresa alega que no caso de Itaúna não tem nada confirmado, o que contradiz rumores que circulam na cidade de possíveis férias coletivas a partir de dezembro. Essa notícia é acompanhada por um recuo na demanda de fabricantes de pneus. Lembrando que tanto a planta de Sumaré, em São Paulo, onde foram confirmadas férias coletivas a partir de agosto, como a de Itaúna, produzem o chamado steel cord, que é o fio de amarração de pneus. E a Belgo é uma das principais fornecedoras nesse segmento. Preocupa porque essas duas fábricas receberam investimentos significativos nos últimos 7 anos e pelo fato da Belgo ser uma das maiores empregadoras de Itaúna. Soma-se a isso o fato da taxação de 50% dos produtos importados para os Estados Unidos e o atual momento político no Brasil, que gera insegurança para os empresários e para o investimento, somado à alta taxa de juros, a taxa Selic, hoje no patamar de 15%. Está difícil ter confiança em investir no Brasil e, ao que parece, teremos um segundo semestre de recuo na nossa economia. Já estamos numa recessão. Complicada essa situação, Bruno. Eu tenho parentes que trabalham na Belgo, conhecidos que trabalham na Belgo, muitos estão apreensivos com essa situação, com medo dessa paralisação chegar aqui em Itaúna. São, vamos dizer assim, dezenas de famílias que dependem desse emprego para levar o sustento para dentro de casa. E várias pessoas têm comentado com a gente, embora a Belgo não confirme férias coletivas em Itaúna, a informação que tem lá dentro da empresa é que em dezembro vai ter essa pausa. É aguardar e conferir. Agora, o assunto são os animais soltos na pista. De quem que é essa responsabilidade, visto que pode ocorrer fatalidade, tanto para o animal quanto para os condutores de veículos? Responsabilidade, naturalmente, é do proprietário do animal, principalmente aqueles de grande porte, equinos, bovinos, que devem ficar confinados. Pista, margem de rodovia, não é lugar de pastagem. Pastagem de animal de grande porte é dentro do pasto. A Vianacex aponta que só nesse primeiro semestre de 2025 foram registrados 125 casos de animais na pista na MG 050 entre Betim e São Sebastião do Paraíso, o trecho concedido à empresa. Vocês estão vendo imagens do caminhão boiadeiro da Vianacex, que faz o trabalho de recolhimento desses animais, que encaminha lá para a Unifor, em Formiga, onde eles ficam sob custódia em um prazo de até 60 dias para o responsável aparecer e fazer o devido recolhimento. É comum você se deparar com esse tipo de animal aqui no trecho de Itaúna. Esses dias mesmo, um cidadão enviou para a gente um registro do animal ali nas margens do bairro Santa Mônica. A proprietária alegou que a égua havia fugido. De toda forma, fica aí o alerta. Queria que o Luciano colocasse na tela também os contatos dos órgãos responsáveis, caso você se depare com esses animais na pista. O primeiro órgão, naturalmente, é a Polícia Militar Rodoviária, que faz a fiscalização das rodovias estaduais. Depois nós temos a Polícia Rodoviária Federal, responsável pelas BRs. No caso da MG 050, a Vianacex, concessionária responsável.
Fernão Dias é a Arteris e BR-262 a UEI 262. E o atendimento ao sessionado é rápido, o Bruno? No caso aqui da Via Nascentes, que administra a MG-050, o sistema da MG-050, para recolher esses animais? A Via Nascentes ela tem viaturas de inspeção de tráfego que ficam circulando ao redor da rodovia. Caso seja acionada, a viatura mais próxima se desloca e, se o proprietário não aparece naquele momento, é acionado o caminhão boiadeiro, que demora um pouco mais porque ele fica baseado fora da cidade. De toda forma, já são muitos os casos registrados na nossa região de acidentes, inclusive fatais, de carro que bateu de frente com vaca, com boi na pista, e morreram pessoas, porque o impacto com esse tipo de animal de grande porte é muito pesado. Você imagina a velocidade do carro versus o peso do animal grande potencializado numa colisão frontal. A chance de as pessoas morrerem e virem a óbito é altíssima, portanto, merece ser alertado esse tipo de situação para que não ocorra novamente. E aqueles proprietários de animais de grande porte, sejam de propriedade rural ou não, sempre acompanhem a situação do seu animal, né? Confiram o cercamento da propriedade. Às vezes eles falam, mas a minha cerca rompeu, mas é a sua obrigação também cuidar da sua propriedade rural, principalmente se ela estiver às margens de uma rodovia, onde os veículos passam no mínimo 80 km por hora. E tem aqueles casos também que ocorre acidente e o proprietário do animal não aparece. Aí o motorista do carro tem que arcar com prejuízo. Fica aí o passo a passo, a dica sobre como agir e a responsabilidade desses proprietários, que está estabelecida, segundo a própria Via Nascentes ressalta, no artigo 936 do Código Civil. E Itaúna regrediu em saneamento básico. Qual que é o reflexo disso aqui na nossa cidade, Bruno? Nós estamos numa época do ano que está aparecendo muita virose aqui em Itaúna, diarreia, as pessoas passando mal, e aí vem a desconfiança em relação à qualidade da água, porque além daqueles rompimentos de esgotamento sanitário que a gente tem em virtude das obras de desassoreamento no Rio São João, né, do Ribeirão dos Capotes, onde havia o projeto Soma, né, que foram aquelas obras que foram feitas para a administração do Neider, em virtude das chuvas de 2022, agora a gente tem denúncias de lançamento de esgoto na zona rural, os afluentes que abastecem a Barragem Velha. Para quem não sabe, Barragem Velha é o reservatório natural de Itaúna. É dali que vem a água do SAI, a captação por gravidade, que vai até a estação de tratamento de água do SAI no bairro de Lux, que é distribuída a toda a nossa cidade. Lá atrás a gente já tinha alertado a situação dos aguapés da Barragem Velha, que estavam se multiplicando, estavam crescendo. Eu estive lá no último sábado, né, a quantidade de aguapés diminuiu bastante, mas ainda tem aguapés. E numa volta ali pela região, né, numa volta preliminar, tem algumas estações ali compactas que atendem as comunidades do SAI, onde se vê indício de esgoto, mau cheiro, água esverdeada, água preta, relatos de moradores que a manutenção dessas ETECs não está sendo feita da forma devida. Também relatos de pessoas que apontam novos loteamentos na região, novas casas, sítios, propriedades rurais que estariam lançando esgoto de forma irregular em todos esses córregos que acabam ali, né, finalizando na Barragem Velha. Tudo isso mostra o quê? Que Itaúna, nossa cidade, mesmo com toda a arrecadação que nós temos, com a qualidade de vida, com pessoas de alta capacidade, a cidade considerada a cidade educativa do mundo, nós regredimos do básico. Nós voltamos décadas atrás quando se fala de saneamento básico. Significa que, apesar de termos inaugurado há pouco tempo uma caríssima obra de estação de tratamento de esgoto no Distrito Industrial, que além da SAECT não estar funcionando plenamente, passados todos esses anos, promessas políticas,
nós temos problemas nos ribeirões, nos córregos, dentro da cidade e na zona rural. E o custo, segundo o SAI, para reparar tudo isso é altíssimo. A estimativa da autarquia é de que somente na reparação dos emissários rompidos do Projeto Soma são de 8 a 10 milhões de reais. E a comissão do SAI, que avaliou o custo para se investir e se modernizar em tudo que é necessário, incluindo a substituição da rede de esgoto no centro, no Padre Eustáquio, onde tem problema direto de qualidade da água, é ainda maior. Fala-se até em 100 milhões de reais. O fato é que nos últimos anos priorizou-se investir em asfalto em Itaúna e não se investiu de fato no que era necessário, na melhoria do abastecimento de água e da rede de esgoto. E não estou falando do reservatório do Morada Nova, não, que foi feito. Mas então funciona. Foi feito numa dimensão que não atende a cidade, pelo fato da região que mais cresce em Itaúna estar próximo do reservatório. Chega fim de semana, a rede de água não tem pressão suficiente para atender os bairros Cidade Nova, Murilo Gonçalves, e os moradores que estão ali para descansar passam raiva, porque não tem água para cozinha, não tem água para tomar banho. Portanto, fica a reflexão aí. Itaúna, com todo o potencial que tem, com todo o dinheiro, os recursos que temos, estamos aí sofrendo com saneamento básico. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pelos seus comentários, a sua opinião aqui no quadro Ponto de Vista. Eu te espero na quinta-feira. Forte abraço, vejo vocês na quinta.